Bom dia, pessoal. Aqui é o Juliano. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Viver de Tradução. Hoje eu quero falar sobre interpretação simultânea. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos nos últimos anos, mas às vezes eu tenho que recapitular e ver que tem algumas pessoas aqui que não conhecem como é esse serviço, o que que ele envolve. Então eu vou explicar aqui mais ou menos o beabá da interpretação, certo? Normalmente as pessoas chamam até de tradução simultânea, porque a palavra tradução é mais conhecida, né, do público em geral, então eles falam assim, tradução simultânea, mas o termo técnico mesmo, seria interpretação, porque a tradução é o trabalho que a gente faz com textos escritos, e interpretação é com discursos orais, certo? Então, eu comecei a trabalhar como tradutor em 2008 e como intérprete em 2016. Então, envolve toda uma preparação, envolve vários aspectos, tá? Então, para explicar como é que funciona a interpretação simultânea, eu vou falar aqui primeiro o que que você precisa para poder se tornar um intérprete. Você precisa conhecer o idioma estrangeiro muito bem, e inclusive falar esse idioma com uma pronúncia muito clara. Então, isso aí envolve muitos anos de estudo, né? Por exemplo, de inglês ou de espanhol, a língua estrangeira que for. E também você tem que se expressar muito bem na sua língua materna, no nosso caso, em português brasileiro. Então, assim, para você ser intérprete, você tem que ter a fala e a escuta na língua estrangeira e na sua língua num nível realmente muito alto, quase nativo, digamos assim. Você tem que ouvir pessoas falando nesses idiomas e entender tudo que elas estão falando, ou pelo menos quase tudo, certo? Pode ter alguma palavra que apareça no meio do caminho que você não conhece, mas o primeiro passo para você se tornar um intérprete é você realmente saber falar aquela língua, falar mesmo, com a boca, e não apenas escrever e ler, certo? Começa por aí. Outra coisa, para você interpretar um discurso, né, você tem que se preparar muito, normalmente fazendo um curso ou oficinas de interpretação, porque não é uma atividade que as pessoas fazem nas suas vidas rotineiras. Normalmente as pessoas sabem falar línguas, elas conversam naquela língua e tudo mais, falam com estrangeiros, falam com nativos, mas tem várias capacidades que você tem que ter. Você tem que ouvir uma pessoa falando naquela língua, enquanto você também fala em outra língua, no caso. Então, você ouvir e falar ao mesmo tempo é uma coisa que não é comum das pessoas fazerem, principalmente durante longos períodos de tempo. Por exemplo, 10 a 20 minutos ou meia hora, né? Você escutando uma pessoa dando uma palestra e você também, ao mesmo tempo, falando junto com aquela pessoa. Então, aí vai ter duas vozes na sua cabeça, né? A voz original e a sua própria voz, que você tem que estar pensando. Quando acontece a interpretação simultânea, por que que acontece essa necessidade, né? Porque, assim, acontecem eventos, congressos, aulas, onde o professor ou o palestrante é uma pessoa que fala outra língua, diferente da língua do público. Então, para que o público consiga entender, é preciso que outra pessoa, no caso o intérprete, traduza aquela fala, né, naquele exato instante, certo? Então, acontece nessas situações, quando existe um evento onde existem participantes que não falam a mesma língua, certo? Então, o intérprete ele vai interpretar tanto em um sentido quanto em outro sentido, normalmente, né? De inglês para português, e quando alguém falar em português, ele vai interpretar de português para inglês, certo? Então, ele vai ficar fazendo essa inversão de línguas, né? Enquanto isso, os participantes do evento, eles não precisam se preocupar com absolutamente nada, né? Eles podem falar nas suas próprias línguas, né? As pessoas que falam inglês, falam em inglês. As pessoas que falam em português, falam em português. E cada um deles vai estar escutando também na mesma língua. Então, é como se todos os participantes daquele evento que tem interpretação, é como se todos eles falassem a mesma língua. Porque se eu estou falando, né, eu sou o palestrante, estou falando em inglês, e quando alguém fizer uma pergunta, eu vou ouvir também em inglês, então é como se todos falassem a mesma língua. É para isso que servem os intérpretes.
para que os participantes de um evento ou de uma reunião não precisem se preocupar com conhecimentos linguísticos nenhum e possam realmente se focar no conteúdo, nos seus conhecimentos técnicos daquela área e conversar uns com os outros como se falassem a mesma língua, né? Realmente é muito cômodo para os participantes. Eles vão falar suas próprias línguas, não vão se preocupar em conhecer outra língua e vão também entender tudo que todo mundo está falando, né? Então, num evento onde existe interpretação simultânea, os participantes do evento, né, palestrante e público, eles não têm nenhuma preocupação em relação ao entendimento. Eles vão falar nas suas línguas e ouvir nas suas línguas, certo? Quem se preocupa com isso é o intérprete, né? Porque aí o papel do intérprete é escutar em uma língua e falar em outra língua, e vice-versa. Quando alguém fala na segunda língua, ele realmente fala para a primeira, certo? Então é para isso que serve a interpretação. E a interpretação simultânea, ela acontece ao mesmo tempo em que o evento está acontecendo, certo? Quer dizer, um palestrante sobe no palco, ele vai dar uma palestra durante meia hora, ou durante uma hora, ou até 2 horas, né? Talvez pode ter vários palestrantes que vão ficar se revezando, né? Uma apresentação de 20 minutos, depois outro palestrante com outra apresentação de 20 minutos. Isso aí pode demorar algumas horas de apresentação. Enquanto isso, o intérprete, ele fica na cabine, né? E normalmente são 2 intérpretes, certo? Porque eles fazem um revezamento a cada 15 minutos, ou 20 minutos, ou meia hora. Então, eles fazem um revezamento. Um intérprete trabalha 15 minutos, para de trabalhar, aí o outro começa e depois volta para o primeiro, volta para o segundo. Eles ficam fazendo esse revezamento, porque é muito difícil um intérprete manter o ritmo depois de muito tempo, porque é muito processamento de informação, é muita atenção necessária, é esforço das cordas vocais também, e não sei o quê, né? E a gente não sabe o que a pessoa vai falar, então é muito difícil, é um trabalho que existe em dupla, certo? Então, como é que vai acontecer? O palestrante vai falar durante um tempo, né, digamos meia hora, e nesse mesmo tempo, o intérprete também vai estar falando. Os dois vão estar falando ao mesmo tempo, né? E o palestrante, ele não está ouvindo a interpretação e nem precisa, certo? Ele só precisa ouvir a pessoa que está fazendo o discurso, ela não está ouvindo nada, né, nos seus fones de ouvido, ela só precisa ouvir quando outra pessoa estiver falando, né? Então, enquanto o palestrante está falando, o público está escutando, né, a interpretação no seu fone de ouvido. E é dessa forma que funciona, certo? Então, as duas pessoas falam ao mesmo tempo, o palestrante e o intérprete. Não tem perca de tempo aí. Não precisa esperar ninguém parar de falar para você falar. Não, é ao mesmo tempo que acontece tudo, certo? Para isso exige um treinamento, não é fácil fazer isso. O que acontece é que o intérprete tem que ter muito sangue frio, tem que conhecer, tem que ter paciência, calma, porque ele não pode parar de falar. Ele tem que ficar falando o tempo todo. Naqueles 20 minutos, meia hora, ele tem que ficar falando. Ele não pode parar de falar, porque senão o público não vai ouvir nada e não vai entender nada, né? E também é por isso que precisa do parceiro, né? Porque se acontecer algum problema com algum intérprete, o outro intérprete assume e continua falando, né? E tudo mais, certo? Então, é dessa forma que acontece, não existe atraso, né? Digamos, o atraso é de alguns segundos, o palestrante começa a falar, uns 2, 3 ou 5 segundos depois o intérprete começa a falar também, todo mundo na mesma hora, ninguém perde tempo, é muito cômodo para todo mundo, porque está todo mundo se entendendo ali, certo? O problema realmente de processamento, esforço mental é todo do intérprete. Do público é muito relaxante, né? Você ficar ouvindo na sua língua o tempo todo é muito tranquilo. Então é assim que funciona a interpretação. Tem um palestrante que fala, tem um intérprete que também fala ao mesmo tempo, e o público está escutando ou o palestrante no original ou o intérprete na língua traduzida. E aí, quando o público talvez faz uma pergunta, né, naquela outra língua, o intérprete já automaticamente muda e começa a falar na língua do palestrante, para o palestrante ouvir. Então, se uma pessoa está falando inglês, o intérprete fica falando em português. Se alguém fala em português, o intérprete fala em inglês. Então, para o palestrante, para o público,
não há nenhuma preocupação de nada, de língua, de entendimento, toda a preocupação recai sobre o intérprete. Então, é um trabalho bem legal, é um trabalho muito dinâmico, né? O intérprete também precisa se preparar para os eventos, estudar aquela terminologia, fazer glossários, que no caso é uma lista de palavras que talvez sejam mencionadas durante aquele discurso e as suas respectivas traduções para ele poder pesquisar lá na hora ou olhar uma tabela, né? Como se fosse um glossário, um dicionário ali. Existe a possibilidade também do intérprete pesquisar alguma coisa que ele não entenda, né? Alguma palavra. Mas, assim, é possível que na primeira vez que a pessoa fale essa palavra e o intérprete não saiba, ele vai perder, mas tem que continuar. Ele deixa para lá, esquece se errou alguma coisa, se faltou alguma coisa, ele tem que reformular a mensagem. Para tudo isso, existe, claro, técnicas que vocês podem aprender. Uma pessoa pode aprender a se tornar intérprete, certo? Existem técnicas para você saber como resolver os problemas que acontecem na hora, certo? Então, assim, ele pode perder aquela palavra, mas depois já pesquisa, ou então o colega mesmo diz qual seria a tradução, e da outra vez que o palestrante falar aquela palavra, ele já vai saber. Então, existem várias coisas que podem acontecer no momento da interpretação, que você tem que ter jogo de cintura, tem que ter velocidade, tem que ter perspicácia, tem que saber, às vezes, preencher uma frase, uma palavra, porque o discurso ele nem sempre é muito claro, né? O palestrante pode falar alguma coisa, parar uma frase no meio, começar outra frase, ou pode ter um sotaque muito forte. Então, assim, o intérprete, né? Principalmente o intérprete simultâneo, tem que ter uma preparação assim e uma velocidade de raciocínio muito alta para poder ouvir numa língua, falar em outra língua e todo mundo ficar ali de boa enquanto ele está ali correndo atrás do discurso o tempo todo, porque o intérprete nunca sabe o que o palestrante vai falar, né? A frase que vem, ninguém sabe o que é que o cara vai dizer. Então você tem que ouvir, você tem que já pensar em como é na outra língua e já falar, né? É uma coisa muito dinâmica, muito rápida, por isso que chama de interpretação simultânea. Eu fiz um curso de interpretação simultânea durante um ano, em 2012, mas só em 2016 foi que eu realmente fiz contatos, conheci mais pessoas desse mercado e começaram a me chamar para eventos. Então já faz 5 anos que eu faço muitos eventos de interpretação simultânea, seja antes da pandemia, quanto agora, durante a pandemia, com os eventos online também. Então existe a interpretação presencial, onde você vai para os eventos, você fica na cabine, escutando o palestrante e falando no microfone também, as pessoas te escutam por fones de ouvido, ou também a interpretação remota, que é tudo pela internet, né? O palestrante está num lugar, o público está em outro lugar e o intérprete também está em outro lugar e todo mundo se encontra, por exemplo, no Zoom, e existe essa funcionalidade de cabines no Zoom ou em outras plataformas de interpretação também. O intérprete é colocado na cabine, os participantes escolhem qual canal eles querem ouvir, português, inglês, francês, espanhol, e aí escutam aquela interpretação. Então, é assim que funciona a interpretação, em poucas palavras, claro que existe muito mais coisas envolvidas, né? E a gente está até pensando na mentoria Viver de Tradução de oferecer em breve um curso de interpretação aí para as pessoas conhecerem quais são as técnicas, como é esse mercado, como é que se torna um intérprete, quais são os exercícios que você tem que fazer para conseguir, né, falar ao mesmo tempo que você escuta em outra língua. Então, quer dizer, são várias técnicas aí, solução de problemas, né, como é que você usa essas plataformas online também, até também usa os equipamentos presenciais, porque tem uma série de equipamentos que a gente precisa para fazer uma interpretação, fone de ouvido, microfone, tem os transmissores, receptores, tem antena, tem as cabines, e no caso das plataformas online, tem realmente os dispositivos, a troca de mensagens, como é que tudo isso funciona. Então, fiquem aí antenados na Mentoria Viver de Tradução, visitem o site, ou então mandem uma mensagem para mim, que eu manterei vocês informados aí. Quem quiser conhecer mais o mundo da interpretação simultânea, que é muito legal, entre em contato comigo que a gente troca umas ideias. Eu interpretei ontem mesmo um evento durante 2 horas, eu e um colega, Otto. A gente interpretou uma discussão aí durante 2 horas, foi bem legal, a gente fez um revezamento a cada 15 minutos,
Daqui a um mês também eu tenho outro evento agendado já para uma agência da Holanda, um evento que vai durar 4 dias sobre medicina. Então, os temas são bem variados, né? O intérprete, ele, assim como o tradutor, precisa ser uma pessoa que tem um conhecimento geral muito grande, além de falar as línguas, porque o tradutor é mais escrita e leitura, né? O intérprete, ele tem que realmente ter uma locução, ter uma fala muito clara, né? E rápida e agradável aos ouvidos, porque imagine você ficar um dia todo, né, ouvindo aulas, né? Se a voz do intérprete tem que ser algo realmente suave, tem que ter toda essa questão vocálica aí também envolvida. Então, galera, fiquem atentos, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida sobre interpretação, perguntem aqui, que eu posso também tentar responder nos próximos vídeos. Até mais.